Eu nunca imaginei que uma tarde comum na estrada pudesse virar minha vida de cabeça para baixo. Era por volta das 16 horas, numa estrada de terra deserta nos arredores de Petrolina, quando avistei algo estranho no barranco à beira da estrada. Parei meu Scania azul na mesma hora. Meu nome é Rafael Soares, tenho 45 anos e sou caminhoneiro há 18 anos. Nasci e me criei no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Três Pontas. Sempre fui um cara simples, trabalhador, daqueles que acorda antes do galo cantar para enfrentar mais um dia na estrada. Minha esposa, Conceição, sempre dizia que eu tinha o asfalto correndo nas veias. E ela tinha razão. A estrada era minha segunda casa, meu Scania azul era meu companheiro fiel, e as entregas pelo Brasil inteiro eram minha forma de sustentar a família. Naquela tarde, eu estava voltando de uma entrega em Juazeiro da Bahia, carregando frutas para Recife. Era uma rota que eu conhecia como a palma da mão. Já tinha feito centenas de vezes. O sol estava forte, típico do sertão nordestino, e eu dirigia com a janela aberta, sentindo o vento quente bater no rosto. O rádio tocava uma música sertaneja, e eu até cantarolava junto, pensando em chegar logo em casa para abraçar minha Conceição e meu filho Rodrigo. Mas quando desci do caminhão e vi aquela cena, entrei em choque total. Havia uma mulher dentro de uma cova rasa, amarrada com uma fita preta na boca e uma arma jogada ao lado dela. Ela ainda estava consciente, com os olhos cheios de pavor, me olhando como se eu fosse sua última esperança na vida. Levei as mãos à cabeça, sem acreditar no que via. Meu coração disparou, as pernas ficaram bambas, e por um momento pensei que estava tendo um pesadelo, mas não era. Era real, muito real. A mulher parecia ter uns 30 anos, cabelos castanhos bagunçados, roupas sujas de terra. Seus olhos azuis estavam inchados de tanto chorar, e ela fazia gestos desesperados com a cabeça, tentando me dizer algo através da fita que cobria sua boca. As cordas em seus pulsos estavam apertadas, marcando a pele, e dava para ver que ela estava ali há algumas horas, pelo menos. Minha primeira reação foi olhar ao redor, procurando por qualquer movimento suspeito. A estrada estava completamente deserta, apenas o barulho do vento passando pelos arbustos secos e o ronco distante do motor do meu Scania. Não havia nenhum outro veículo, nenhuma casa próxima, nada além de caatinga e terra vermelha até onde a vista alcançava. Desci até a cova com cuidado, sempre atento aos arredores. A arma ao lado dela era uma pistola e parecia ter sido largada ali com pressa. Meus 18 anos de estrada me ensinaram a ser cauteloso, mas naquele momento a compaixão falou mais alto. Aquela mulher precisava de ajuda, e eu era a única pessoa em quilômetros que podia ajudá-la. Quando me aproximei, ela começou a fazer sons abafados atrás da fita, balançando a cabeça vigorosamente. Era como se ela quisesse me alertar sobre algo, como se houvesse um perigo que eu ainda não tinha percebido. Seus olhos se moviam freneticamente, ora olhando para mim, ora olhando para algum ponto atrás de mim. Foi aí que senti um arrepio na espinha. Aquela sensação de que alguém estava me observando. Uma sensação que todo caminhoneiro conhece bem quando para em um lugar ermo durante a noite. Virei-me devagar, tentando não fazer movimentos bruscos. E foi quando percebi que esta situação era muito mais perigosa do que eu imaginava. O que eu descobriria nos próximos minutos mudaria não apenas aquele dia, mas toda a minha vida dali para frente. E vocês, meus amigos, vão acompanhar comigo cada momento dessa jornada que me tirou da rotina das estradas brasileiras e me jogou numa aventura que jamais esquecerei. Se vocês estão gostando da história, deixem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal para não perder nenhum capítulo, e nos comentários me digam de onde vocês estão assistindo e que horas são aí na cidade de vocês. Vamos formar essa grande família de viajantes. Quando virei para trás, meu sangue gelou. Havia pegadas frescas na terra, pegadas que não eram minhas nem da mulher. E o pior, elas levavam diretamente até uma moita de Jurema a uns 50 metros da estrada. Alguém ainda estava por ali.
Minha experiência na estrada me ensinou que em situações de perigo, a primeira coisa é manter a calma. Respirei fundo e me agachei ao lado da mulher, sussurrando baixinho que tudo ia ficar bem, que eu ia tirá-la dali. Suas lágrimas desciam misturadas com a poeira do rosto, e ela continuava tentando me dizer algo através da fita. Com cuidado, comecei a remover a fita da boca dela. Estava bem grudada e percebi que havia sido colocada com violência, pois os cantos da boca dela estavam machucados. Quando finalmente consegui tirá-la, ela ofegou profundamente e sussurrou com a voz rouca: Eles vão voltar. Você precisa sair daqui. Por favor, me solte logo. Comecei a desatar as cordas dos pulsos dela, que estavam tão apertadas que mal circulava sangue. Enquanto trabalhava nos nós, ela me contou rapidamente que se chamava Amanda, que era jornalista de Recife e estava investigando uma rede de tráfico na região. Tinha sido sequestrada na véspera, quando tentava encontrar uma fonte em Petrolina. Eles me trouxeram aqui para me matar, ela disse tremendo. Disseram que iam voltar depois do anoitecer para terminar o serviço. Meu Deus, pensei, em que situação eu me meti? Mas não podia abandonar aquela mulher. Não era assim que minha mãe me criou, e não era assim que eu ia agir. Terminei de soltar as cordas dos pulsos e comecei a trabalhar nas dos tornozelos. Foi quando ouvimos o barulho de um motor se aproximando. Amanda entrou em pânico total. São eles! São eles! Me esconda, pelo amor de Deus! Olhei ao redor desesperadamente. A cova era rasa demais para esconder os dois, e meu caminhão estava muito longe. A única opção era correr para a moita de Jurema, mas isso significava deixar o Scania na estrada, um sinal claro de que alguém estava ali. O barulho do motor ficava cada vez mais próximo. Era um carro, provavelmente uma picape, pelo som grave do motor. Amanda conseguiu se levantar com dificuldade, as pernas ainda dormentes depois de horas amarrada. Peguei a arma que estava ao lado da cova, uma decisão que mudaria tudo. Você sabe usar isso? Amanda perguntou, vendo a pistola em minhas mãos. Nunca precisei, respondi, verificando se estava carregada. Estava, mas hoje pode ser que preciso aprender na marra. Corremos para a moita de Jurema, Amanda tropeçando algumas vezes, ainda recuperando a circulação nas pernas. Nos escondemos atrás dos arbustos espinhosos, justamente quando uma Hilux branca apareceu na curva da estrada. A picape diminuiu a velocidade quando os ocupantes viram meu Scania parado. Eram 3 homens, todos com cara de poucos amigos. O motorista era um cara alto, moreno, com uma cicatriz no rosto. O passageiro da frente era mais baixo, gordo, usando óculos escuros. No banco de trás havia um terceiro homem que não consegui ver direito. Eles pararam a uns 20 metros do meu caminhão e desceram, todos armados. Meu coração batia tão forte que achei que eles iam ouvir daqui da moita. A Amanda estava ao meu lado, tremendo, tentando se controlar para não fazer barulho. Cadê a mina? Gritou o do óculos escuros, olhando para a cova vazia. Impossível ela ter fugido sozinha, respondeu o da cicatriz, examinando as cordas cortadas. Alguém ajudou ela. Foi aí que eles viram meu Scania. O terceiro homem, que agora eu podia ver melhor, apontou para o caminhão e disse algo que não conseguimos ouvir, mas pela linguagem corporal dava para perceber que estavam organizando uma busca. Eu tinha 2 opções: tentar chegar até meu caminhão e fugir, abandonando Amanda, ou ficar ali escondido, torcendo para que não nos encontrassem. Mas havia uma terceira opção que começou a se formar na minha mente. Uma opção arriscada, mas que talvez fosse nossa única chance real de sair daquela situação. Olhei para Amanda, que me encarava com uma mistura de medo e esperança. Naquele momento, tomei uma decisão que definiria não apenas o resto daquele dia, mas o rumo de toda a minha vida. Uma decisão que um caminhoneiro comum do interior de Minas jamais imaginou que teria que tomar. Enquanto os 3 homens se espalhavam para nos procurar, sussurrei meu plano para Amanda. Era arriscado, mas era nossa única chance.
Eu tentaria chegar até o caminhão pela lateral direita, onde havia uma pequena elevação que me daria cobertura. Uma vez no Scania, ligaria o motor e criaria uma distração, fazendo barulho suficiente para que ela pudesse correr na direção oposta. E depois? Amanda perguntou apreensiva. Depois você corre até encontrar a BR-407. Não para ninguém, só para a polícia. E eu? Bem, eu vou improvisar. Não era o melhor plano do mundo, mas era o que tínhamos. Amanda segurou minha mão por um segundo. Seus olhos azuis ainda cheios de medo, mas agora também de determinação. Rafael, eu não sei nem como te agradecer. Você salvou minha vida. Ainda não salvei ninguém, mocinha. Vamos sair dessa primeiro. Comecei a me mover pela moita, tentando não fazer barulho com os espinhos da jurema que rasgavam minha camisa. A cada passo o coração batia mais forte. Podia ouvir os homens conversando, organizando a busca. Eles tinham certeza de que estávamos por perto. Quando finalmente cheguei mais próximo do caminhão, percebi que o homem da cicatriz estava bem perto da cabine, examinando o interior. Não ia ser fácil chegar até lá sem ser visto. Foi quando tive uma ideia. Peguei uma pedra e atirei na direção oposta, na moita do outro lado da estrada. O barulho fez os três olharem para lá imediatamente. Era minha chance. Corri agachado até o Scania, abri a porta devagar e subi na cabine. Minhas mãos tremiam quando coloquei a chave na ignição. O motor diesel rugiu, quebrando o silêncio da tarde. Os homens se viraram imediatamente na minha direção. Ali! O filho da mãe está no caminhão! Gritou o dos óculos escuros. Pisei fundo no acelerador, mas não para fugir. Fiz o Scania avançar em direção aos homens, forçando-os a se espalhar e correr. Era a distração que Amanda precisava. Pelo espelho retrovisor, vi ela correndo na direção da BR-407, aproveitando que os homens estavam focados em mim. Pelo menos parte do plano estava funcionando. Mas agora eu tinha um problema maior. Os três estavam atirando na direção do caminhão. Ouvi o barulho dos vidros se despedaçando e uma das balas acertou o pneu traseiro direito. O Scania começou a balançar, mas consegui manter o controle. Tinha duas opções: tentar fugir com o pneu furado ou enfrentar a situação de frente. Escolhi a segunda. Parei o caminhão bruscamente, fiz ele derrapar na terra, criando uma nuvem de poeira e desci pela porta do carona, usando a cabine como proteção. O homem da cicatriz estava se aproximando pelo lado esquerdo, enquanto o dos óculos escuros vinha pela frente. O terceiro, que eu ainda não tinha visto direito, estava mais afastado, provavelmente tentando me cercar. Era a primeira vez na vida que eu segurava uma arma com intenção de usá-la. Minhas mãos suavam, mas havia uma determinação estranha crescendo dentro de mim. Talvez fosse a adrenalina, talvez fosse a certeza de que estava fazendo a coisa certa. "Sai daí, caminhoneiro de merda!" gritou o da cicatriz. "Você não sabe onde se meteu?" "Sei muito bem onde me meti", respondi, surpreendendo a mim mesmo com a firmeza na voz. "E não vou sair daqui sem antes vocês me explicarem que história é essa." Foi quando ouvi Amanda gritar ao longe. Meu coração disparou. Ela não tinha conseguido fugir. O terceiro homem tinha ido atrás dela e a estava trazendo de volta, segurando-a pelo braço. "Agora você vai sair daí, sim!" gritou ele. "Senão sua amiguinha vai virar peneira." A situação tinha mudado completamente. Agora não era mais apenas sobre minha vida ou sobre salvar Amanda. Havia algo muito maior acontecendo ali, algo que eu ainda não compreendia totalmente, mas que tinha certeza de que mudaria minha vida para sempre. Respirei fundo, segurei firme a arma e tomei a decisão mais difícil dos meus 45 anos de vida. Uma decisão que um simples caminhoneiro do interior nunca deveria ter que tomar, mas que as circunstâncias me obrigaram a enfrentar. Com Amanda sendo usada como escudo humano, eu não tinha muita escolha. Saí de trás do caminhão com as mãos levantadas, ainda segurando a arma, mas apontando para o chão. O homem que a segurava era mais novo que os outros. Tinha a cara de quem não estava acostumado com esse tipo de situação. Isso poderia ser uma vantagem.
Joga essa arma longe, caminhoneiro, ordenou o da cicatriz, que parecia ser o líder do grupo. Primeiro me explica que história é essa, respondi tentando ganhar tempo. Que jornalista é essa e por que vocês queriam matá-la? O dos óculos escuros riu, um riso frio que me deu arrepios. Você realmente não sabe onde se meteu, né, meu chapa? Essa aí não é só uma jornalista qualquer. Ela estava investigando nossos negócios, fazendo pergunta demais para pessoas que não deveria. Amanda tentou falar, mas o jovem que a segurava apertou mais o braço dela. Mesmo assim, ela conseguiu gritar: Rafael, eles controlam toda a rota de drogas entre Petrolina e Recife. Usam caminhoneiros como você para transportar cocaína escondida nas cargas de frutas. A informação me acertou como um soco no estômago. Quantas vezes eu tinha feito essa rota? Quantas vezes pode ter havido droga escondida na minha carga sem eu saber? A possibilidade me deixou nauseado. Cala a boca! O jovem deu um tapa na boca de Amanda e foi aí que perdi a paciência. Não consegui me controlar. Levantei a arma na direção deles e gritei: Tira a mão dela, moleque! Vocês são uns covardes! Calma aí, caminhoneiro, disse o da cicatriz com um sorriso malicioso. Não precisa ficar alterado. Na verdade, você pode ajudar a gente. E ainda sair dessa com uma graninha boa no bolso. Do que você está falando? Você conhece as estradas, conhece os pontos de fiscalização, conhece outros caminhoneiros. A gente pode fazer negócio. A proposta me deixou ainda mais revoltado. Vocês acham que todo caminhoneiro é bandido como vocês? Eu trabalho honestamente há 18 anos. E ganha o quê? 2, 3 mil por mês? A gente paga 5 mil por viagem, Rafael Soares. Ouvir meu nome completo na boca daquele bandido me assustou. Eles sabiam quem eu era. Provavelmente já tinham visto meus documentos do caminhão. Como vocês sabem meu nome? A gente sabe muita coisa, Rafael. Sabemos que você tem uma esposa chamada Conceição e um filho chamado Rodrigo. Sabemos que vocês moram numa casinha simples em 3 pontas. Sabemos que você está devendo 2 prestações do caminhão. Meu mundo desabou. Eles sabiam sobre minha família. Isso mudava tudo. Não era mais apenas sobre mim e Amanda. Era sobre Conceição e Rodrigo também. Se você aceitar nossa proposta, continuou o da cicatriz, sua família vai estar segura e você vai ter dinheiro para quitar seu caminhão e ainda sobrar bastante. Se não aceitar, ele não precisou terminar a frase. A ameaça estava clara. Amanda me olhava com desespero, balançando a cabeça negativamente, tentando me dizer para não aceitar. Mas ela não entendia. Ela não tinha uma família em casa esperando por ela. E se eu aceitar? Perguntei, ganhando tempo para pensar numa saída. Simples. Você carrega umas caixinhas extras no meio da sua carga de frutas. Nada demais. Só precisa passar pelos pontos de fiscalização normalmente, como sempre fez. A gente tem contatos que garantem que você não vai ser incomodado. E ela? Apontei para Amanda. Ela é problema nosso. Você não precisa se preocupar com ela. Era óbvio que iam matar Amanda se eu aceitasse a proposta. E se eu não aceitasse, iam matar os 2 e possivelmente ainda ir atrás da minha família. Mas havia uma terceira opção que começou a se formar na minha mente. Uma opção que dependia de Amanda entender alguns sinais que eu ia tentar passar para ela. Era arriscado, muito arriscado, mas talvez fosse nossa única chance real. Tá bom, falei, baixando lentamente a arma. Eu aceito, mas primeiro quero que vocês soltem ela. Não precisa machucar a moça. O da cicatriz sorriu, achando que tinha me convencido. Mas o que ele não sabia era que nos meus 18 anos de estrada, eu tinha aprendido muito mais do que apenas dirigir caminhão. Tinha aprendido a ler pessoas, a perceber sinais e, principalmente, a nunca desistir de uma luta. O momento era agora ou nunca. Enquanto fingia aceitar a proposta, fiquei observando os posicionamentos dos 3 homens. O da cicatriz tinha baixado um pouco a guarda. O dos óculos escuros estava distraído mexendo no celular. E o jovem que segurava Amanda parecia nervoso, inexperiente. Só uma coisa antes de fecharmos o negócio.
Falei, me aproximando devagar. Quero ver a cara de quem vai ser meu parceiro. Era uma desculpa para chegar mais perto. A cada passo, calculava a distância, o tempo, as possibilidades. Amanda percebeu que alguma coisa estava para acontecer. Via em seus olhos que ela se preparou. Pode parar aí mesmo, caminhoneiro, disse o da cicatriz, mas era tarde demais. Num movimento rápido, joguei-me para o lado e disparei a arma para o alto, criando confusão. Amanda aproveitou o susto do jovem para dar uma cotovelada nele e se soltar. Era o caos que eu precisava. Corre, Amanda, para o caminhão! Gritei. Os bandidos começaram a atirar, mas estavam desorganizados. Corremos em zigue-zague até o Scania. Amanda subiu pela porta do carona, enquanto eu entrava pela do motorista. O motor ainda estava ligado. Pisei fundo no acelerador, mesmo com o pneu furado. O caminhão balançava violentamente, mas conseguia andar. Pelo retrovisor, vi os três correndo atrás de nós em direção à Hilux deles. Você é maluco, Rafael! Amanda gritava, se segurando no painel. Como você pensou nisso? Não pensei, mocinha. Só fiz o que achei certo. O pneu furado estava fazendo o caminhão puxar para a direita, e eu tinha que lutar com o volante para manter a direção. A poeira levantada pela estrada de terra nos dava uma pequena vantagem, criando uma cortina de fumaça atrás de nós. Mas a Hilux era mais rápida. Em poucos minutos, eles estariam no nosso encalço novamente. Tem celular aí? Perguntei para Amanda. Sim, mas não tem sinal nessa região. Quantos quilômetros até a BR-407? Uns 15, talvez 20. Era muita distância com um pneu furado e uma picape nos perseguindo. Precisava de um plano melhor. Foi quando lembrei do velho Zé Antônio, um caminhoneiro aposentado que tinha uma pequena oficina escondida numa estradinha secundária a uns 8 quilômetros dali. Se conseguíssemos chegar lá, talvez tivéssemos uma chance. Amanda, tem uma saída à direita daqui a uns 5 quilômetros. Uma estradinha que quase não dá para ver. Quando eu fizer a curva, você se abaixa, entendeu? Entendi. O barulho da Hilux estava ficando mais próximo. Pelo retrovisor, podia ver a nuvem de poeira dele se aproximando. Meu coração batia disparado, mas havia uma calma estranha tomando conta de mim. Era como se todos os anos na estrada tivessem me preparado para esse momento. A entrada para a estradinha do Zé Antônio apareceu mais rápido do que eu esperava. Fiz a curva fechada, o Scania quase tombou, mas consegui manter o controle. A estradinha era ainda mais estreita e esburacada que a principal, mas pelo menos estava nos levando para longe dos bandidos. Eles viram onde entramos? Perguntou Amanda. Não sei. Vamos torcer que não. Dirigimos em silêncio por alguns minutos. Apenas o barulho do motor diesel e o som irregular do pneu furado quebrando o silêncio da tarde. O sol já estava começando a se pôr, pintando o céu do sertão com tons de laranja e vermelho. A oficina do Zé Antônio apareceu depois de uma curva. Era um galpão simples, meio escondido entre algumas árvores de um buzeiro. O Scania dele, um Mercedes amarelo velho, estava parado na frente, sinal de que ele estava lá. Parei o caminhão e desci correndo. Zé Antônio saiu da oficina limpando as mãos num pano sujo de óleo. Rafael, meu filho, que susto! Que aconteceu com você? Rapidamente contei a situação para ele. Zé Antônio era da pesada, um homem que tinha rodado o Brasil inteiro nos seus 30 anos de estrada. Se alguém podia me ajudar, era ele. Entra aqui para dentro, rápido! Ele disse apontando para o galpão. E vocês não me viram, entenderam? Era exatamente a reação que eu esperava. Caminhoneiro ajuda caminhoneiro. Sempre foi assim. E Zé Antônio era dos bons. Entramos com o Scania no galpão, e ele fechou o portão logo atrás de nós. Por um momento, nos sentimos seguros. Mas eu sabia que isso era apenas o começo. Os bandidos não iam desistir fácil, e agora a Amanda e eu estávamos metidos numa situação muito maior do que imaginávamos. No galpão do Zé Antônio, finalmente tivemos um momento para respirar.
Amanda estava visivelmente abalada, as mãos ainda tremendo, mas havia uma determinação em seus olhos que me impressionava. Zé, preciso usar seu telefone. Falei para o velho caminhoneiro. Claro, meu filho. Mas primeiro me conta direito o que está acontecendo. Enquanto Amanda bebia uma água que Zé ofereceu, contei tudo em detalhes. O velho balançava a cabeça, preocupado. Rafael, você se meteu numa parada muito grande. Esses caras que você está falando, eu já ouvi histórias sobre eles. Controlam uma rede que vai de Petrolina até Recife e dizem que tem gente grande por trás. Entendeu? Que tipo de gente grande? Políticos, empresários, gente com poder. Por isso que eles conseguem operar há tanto tempo sem ser incomodados. Amanda se aproximou de nós. Apesar do susto, ela estava recuperando a postura de jornalista. É exatamente isso que eu estava investigando, ela disse. Tenho evidências de que essa rede de tráfico tem proteção política. Por isso eles me sequestraram. Que tipo de evidências? Perguntou Zé Antônio. Documentos, gravações, fotos, tudo guardado em lugar seguro. Por isso eles não podiam simplesmente me matar. Precisavam descobrir onde estão as provas. Isso explicava por que ela ainda estava viva quando a encontrei. Eles estavam tentando forçá-la a falar. Bom, agora vocês estão seguros aqui, disse Zé. Mas não por muito tempo. Essa estradinha é conhecida pelos caminhoneiros da região. Se eles perguntarem por aí, alguém pode dar a dica. Peguei o telefone e liguei para casa. Conceição atendeu no terceiro toque. Rafael, que bom ouvir sua voz. Quando você chega? Conceição, escuta bem o que vou falar. Pega o Rodrigo e vai para a casa da sua irmã em Belo Horizonte, hoje mesmo. O quê? Rafael, o que aconteceu? Não posso explicar agora, meu amor. Só confie em mim. Pega algumas roupas, o que for mais importante, e vai para BH. Não fala para ninguém onde vocês estão, nem para os vizinhos. Rafael, você está me assustando. Eu sei, meu amor, mas preciso que você faça isso. É pela nossa segurança. Em alguns dias eu explico tudo. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Ouvir a preocupação na voz da Conceição, saber que estava colocando minha família em perigo, mas não tinha escolha. Depois de desligar, Amanda veio conversar comigo. Rafael, eu sinto muito ter te envolvido nisso. Se você quiser, pode me deixar aqui e ir embora. Eles vão atrás de mim, não de você. Não funciona assim, mocinha. Eles já sabem quem eu sou, onde moro, tudo sobre minha família. Agora estamos juntos nessa. Zé Antônio estava mexendo no motor do meu Scania, trocando o pneu furado. Rafael, o que você vai fazer agora? Ele perguntou. Era uma boa pergunta. Eu podia tentar fugir, me esconder, esperar a poeira baixar. Mas Amanda tinha razão. Essa rede tinha proteção, poder. Eles podiam me caçar pelo resto da vida. Zé, você conhece alguém na polícia? Alguém de confiança? Conheço, sim. O delegado Marcelo, de Petrolina. É gente boa, não está envolvido com essa turma. Pode ligar para ele? Posso. Mas, Rafael, você tem certeza? Uma vez que você for à polícia, não tem mais volta. Eles vão saber que você não vai aceitar a proposta deles. Olhei para Amanda, que estava organizando anotações num caderninho que ela carregava na bolsa. Era uma mulher corajosa, que estava arriscando a vida para fazer o trabalho dela. Como eu podia ser menos corajoso? Liga para ele, Zé. Tá na hora de fazer a coisa certa. Enquanto Zé fazia a ligação, me sentei no chão da oficina, encostado numa pilha de pneus velhos. Em apenas algumas horas, minha vida tinha virado de cabeça para baixo. De manhã, eu era um caminhoneiro comum, preocupado apenas em entregar minha carga e voltar para casa. Agora estava fugindo de bandidos, minha família estava em perigo e eu estava prestes a virar testemunha num caso de tráfico de drogas. Mas sabem o que mais me impressionava? Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia realmente vivo, como se finalmente tivesse encontrado um propósito maior do que apenas dirigir pelas estradas. O delegado Marcelo chegou à oficina do Zé Antônio quando já estava escurecendo. Era um homem alto, uns 50 anos, com cara de quem tinha visto muita coisa na vida.
Veio sozinho, numa viatura descaracterizada, exatamente como Zé tinha pedido. Então você é o Rafael, ele disse, me cumprimentando. Zé me contou a situação, e você deve ser a jornalista Amanda. Amanda se apresentou e imediatamente começou a mostrar as evidências que tinha conseguido reunir antes de ser sequestrada. Eram fotos de caminhões suspeitos, documentos sobre rotas e, principalmente, gravações de conversas que ela tinha conseguido fazer. Delegado, essa rede opera há pelo menos 3 anos, Amanda explicou. Eles usam caminhoneiros honestos como laranjas, escondendo drogas nas cargas sem o conhecimento dos motoristas. Quando são descobertos, os caminhoneiros é que vão presos, enquanto os verdadeiros chefes ficam livres. E você tem como provar isso? Perguntou Marcelo. Tenho, mas preciso recuperar meu material completo. Está escondido num lugar seguro em Recife. O delegado me olhou sério. Rafael, você entende que a partir de agora sua vida mudou, né? Se você aceitar colaborar como testemunha, vai ter que entrar no programa de proteção. A realidade caiu como um balde de água fria. Programa de proteção significava deixar tudo para trás. Minha casa, meu caminhão, minha vida em 3 pontas. Conceição e Rodrigo teriam que começar do zero em outro lugar. Tem outra opção? Perguntei. Tem, respondeu Marcelo. Você pode sumir no mundo, tentar se esconder por conta própria. Mas esses caras têm braços longos. Cedo ou tarde eles vão te encontrar. Amanda segurou minha mão. Rafael, eu sei que é uma decisão difícil, mas pensa em quantos caminhoneiros honestos como você estão sendo usados por essa quadrilha. Quantos podem estar presos injustamente? Ela tinha razão. Em 18 anos de estrada, eu conhecia dezenas de casos de colegas que foram pegos com droga na carga sem saber. Sempre achei que era azar, que tinham relaxado na vigilância. Agora descobria que muitos podiam ter sido vítimas da mesma quadrilha. O que vocês precisam de mim? Perguntei. Primeiro, seu depoimento sobre o que aconteceu hoje, disse Marcelo. Depois, se você topar, uma operação mais arriscada. Que tipo de operação? O delegado e Amanda se entreolharam antes de ele responder. Eles vão tentar te contactar de novo. Vão fazer uma nova proposta. Talvez ameaçar sua família. Se você aceitar fingir que topa o esquema, podemos montar uma operação para pegar a quadrilha em flagrante. Isso é muito perigoso, falei. É sim, mas pode ser nossa única chance de desmantelar essa rede de uma vez por todas. Zé Antônio, que estava ouvindo calado, se aproximou de nós. Rafael, meu filho, eu vou te dar uma dica que aprendi em 30 anos de estrada. Às vezes, a gente precisa tomar decisões que vão além da nossa própria vida. Você tem a chance de ajudar muita gente. E fechei os olhos e pensei na Conceição, no Rodrigo, na vida simples que tínhamos em 3 pontas. Depois pensei em todos os caminhoneiros honestos que poderiam estar sofrendo por causa dessa quadrilha. Pensei na coragem da Amanda, que arriscou tudo para investigar essa história. Tá bom, falei finalmente. Vou fazer isso, mas com uma condição. Qual? Perguntou Marcelo. Quero garantias totais para minha família e quero participar do planejamento da operação. Não vou ser apenas um fantoche. Pode deixar. Sua família vai estar protegida e você vai saber de cada detalhe do plano. Naquele momento, olhando para as caras determinadas do delegado Marcelo, da Amanda e do velho Zé Antônio, percebi que não estava mais sozinho nessa luta. Havia se formado uma aliança improvável, mas forte. Amanda sorriu pela primeira vez desde que a encontrei na cova. Obrigada, Rafael. Você não faz ideia de quantas pessoas podem ser ajudadas com essa decisão. Só espero que a gente saia vivo dessa para contar a história, respondi. O delegado Marcelo pegou o celular. Vou ligar para minha equipe. Temos muito trabalho pela frente. Enquanto ele se afastava para fazer as ligações, Amanda veio sentar ao meu lado. Rafael, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. O que te fez parar quando viu aquela cova? Muita gente teria passado direto, fingindo que não viu nada. Pensei por um momento antes de responder. Minha mãe sempre dizia que Deus coloca a gente no lugar certo, na hora certa, quando alguém precisa de ajuda. Acho que foi isso que aconteceu hoje.
Sua mãe era uma mulher sábia. Era mesmo. Ela faleceu faz 5 anos, mas ainda ouço a voz dela me orientando. Naquela noite, dormimos na oficina do Zé Antônio, nos preparando para os dias difíceis que estavam por vir. Eu não fazia ideia de que a verdadeira aventura estava apenas começando. 2 dias depois, no motel onde estávamos escondidos nos arredores de Petrolina, meu celular tocou. Era um número desconhecido, mas eu sabia quem era antes mesmo de atender. Alô, Rafael. Era a voz do homem da cicatriz. Espero que você tenha pensado bem na nossa conversa. Pensei sim, respondi, fazendo sinal para Amanda e o delegado Marcelo, que estavam ao meu lado. Eles tinham preparado um gravador e estavam prontos para registrar tudo. E aí, decidiu ser inteligente? Olha, vou ser franco com você. Depois do que aconteceu, fiquei com medo. Não quero problema para minha família. Que bom que você entendeu a situação. Onde você está agora? Num motel em Petrolina. Tô esperando vocês me explicarem direitinho como funciona esse esquema. Houve uma pausa do outro lado. Podia ouvir vozes conversando baixo ao fundo. Tá bom? Amanhã às 15 horas, no posto do Joaquim, na BR-407. Você conhece? Conheço. Vai sozinho. E Rafael, qualquer sinal de polícia, sua família vai pagar o preço. A ligação foi encerrada. Minha mão tremia um pouco quando desliguei o telefone. Conseguiram gravar? Perguntei. Tudo gravado, confirmou Marcelo. Rafael, você está indo muito bem, mas amanhã vai ser o dia mais perigoso. Amanda estava pálida. Eles podem suspeitar que é uma armadilha. Podem, concordou o delegado. Por isso vamos preparar tudo nos mínimos detalhes. Passamos o resto do dia planejando a operação. Marcelo explicou que teria uma equipe disfarçada no posto, outras viaturas escondidas na região e que eu estaria usando um microtransmissor para eles acompanharem tudo em tempo real. O importante é você conseguir que eles falem sobre o esquema todo, orientou Marcelo. Nomes, quantidades, rotas. Quanto mais informação, melhor. E se eles desconfiarem? Aí você sai de lá na mesma hora. Não tenta ser herói. Naquela noite, Amanda e eu conversamos muito. Ela me contou sobre sua carreira, sobre outros casos que tinha investigado, sobre o sonho de um dia escrever um livro sobre a corrupção no Brasil. Rafael, você já pensou no que vai fazer depois de tudo isso? Não sei. Acho que depende de como terminar. Se der tudo certo, talvez eu e a família consigamos recomeçar em outro lugar. Você vai sentir falta da estrada? Vou. A estrada faz parte de mim, mas talvez seja a hora de encontrar uma nova direção na vida. Na manhã seguinte, me arrumei como se fosse um dia normal de trabalho. Camisa xadrez, boné, chinelo, tinha que parecer o Rafael de sempre, não alguém colaborando com a polícia. Antes de sair para o encontro, liguei para Conceição. Ela e Rodrigo estavam bem em Belo Horizonte, mas preocupados. Rafael, quando você vai poder me explicar o que está acontecendo? Muito em breve, meu amor. Só mais alguns dias. Você está cuidando bem do nosso menino? Claro que tô. Mas ele está perguntando pelo pai. E fala para ele que o papai logo vai estar aí. E Conceição, eu te amo muito. Eu também te amo. Você cuida de você, tá ouvindo? Desliguei o telefone com o coração apertado. Se alguma coisa desse errado naquele dia, talvez fosse a última vez que falava com eles. O delegado Marcelo me deu as últimas instruções e testou o microtransmissor. Lembra, Rafael, você está nervoso, com medo, mas interessado no dinheiro. Deixa eles falarem. Faz perguntas como se fosse um caminhoneiro curioso, querendo entender o esquema. Entendi. E lembra da frase código. Se a situação ficar muito perigosa, você fala, preciso ligar para minha esposa. Aí, a equipe entra em ação na mesma hora. Amanda me deu um abraço forte antes de eu sair. Vai dar tudo certo, Rafael. Você é mais corajoso do que imagina. Quando cheguei ao posto do Joaquim, às 14h45, meu coração estava disparado. Era um posto comum na beira da BR-407, com alguns caminhões parados, gente abastecendo. Parecia um dia normal, mas eu sabia que dezenas de policiais estavam escondidos ali perto.
Às 15 horas em ponto, a Hilux branca apareceu. Desta vez vieram apenas dois, o da cicatriz e o dos óculos escuros. Isso podia ser bom ou ruim. Bom porque eram menos pessoas. Ruim porque talvez estivessem mais desconfiados. Respirei fundo, falei uma oração rápida e caminhei em direção a eles. Era a hora da verdade. Os dois homens me esperavam encostados na Hilux, fumando. O do óculos escuros me olhava com desconfiança, enquanto o da cicatriz tinha um sorriso que não me inspirava nada de bom. Rafael, que bom que você veio, disse o da cicatriz estendendo a mão. Vamos conversar ali na mesa do posto. Nos sentamos numa mesa de plástico ao lado da lanchonete. Pedi um café para disfarçar o nervosismo. O barulho dos caminhões passando na BR-407 ajudava a mascarar nossa conversa. Então, caminhoneiro, mudou de ideia sobre nossa proposta? Perguntou o dos óculos escuros. Olha, depois do que vocês falaram sobre minha família, não tenho muita escolha, né? Respondi, tentando parecer resignado. Mas quero entender direito como funciona essa parada. É simples, explicou o da cicatriz. Você pega sua carga normal de frutas em Petrolina. Antes de sair, passa num galpão nosso, onde a gente coloca umas caixinhas especiais no meio da mercadoria. Você segue viagem normal até Recife e entrega tudo no endereço que a gente der. E se a polícia rodoviária parar? Não vai parar. A gente tem informação de onde estão os bloqueios. Além disso, você vai ter uma documentação especial que garante passagem livre. Isso era informação valiosa. Eles tinham informantes na polícia rodoviária. Que tipo de documentação? O dos óculos escuros riu. Você faz muita pergunta, hein, caminhoneiro? Melhor você não saber de mais detalhes. É que eu quero ter certeza de que não vou ser preso. Respondi. Tenho família para sustentar. Relaxa. Tem mais de 50 caminhoneiros trabalhando para a gente. Nunca deu problema. 50 caminhoneiros. Essa informação me deixou chocado. Era uma operação muito maior do que imaginávamos. E quanto vocês pagam mesmo? 5.000 por viagem. Você pode fazer 2 por semana, tranquilo. Caramba, 40.000 por mês. É mais do que eu ganho em 1 ano. Pois é, por isso que você foi esperto em aceitar. Nesse momento, o da cicatriz recebeu uma ligação. Ele se afastou para atender falando baixo. Aproveitei para perguntar para o dos óculos escuros. E essa jornalista que vocês pegaram? O que aconteceu com ela? Ele ficou tenso na hora. Esquece essa história. Ela não é problema seu. É que fiquei preocupado. Se ela contar para a polícia, ela não vai contar nada para ninguém, ele disse com um sorriso sinistro. O da cicatriz voltou da ligação com cara fechada. Temos um problema, ele disse baixo. O chefe quer falar com você pessoalmente antes de fechar o negócio. Que chefe? O cara que comanda tudo isso. Ele quer ter certeza de que você é confiável. Isso não estava no planejamento. Conhecer o chefe da operação podia ser muito perigoso. Quando? Agora. Ele está num sítio aqui perto. Vamos de carro. Meu coração disparou. Se eu fosse com eles, sairia do raio de proteção da equipe do delegado Marcelo. Mas talvez fosse a única chance de chegar até o verdadeiro comando da operação. Tá bom, falei, tentando parecer calmo. Vamos lá. Subimos na Hilux, eu no banco de trás. Enquanto saíamos do posto, tentei memorizar o caminho. Pegamos uma estrada secundária que eu não conhecia. Passamos por um povoado pequeno e depois entramos numa estrada de terra. Depois de uns 20 minutos, chegamos a um sítio cercado por um muro alto. Havia seguranças armados no portão. Era claramente um lugar preparado para esconder atividades ilegais. Rafael, disse o da cicatriz antes de sairmos do carro, o chefe não gosta de gente nervosa. Fica tranquilo, responde o que ele perguntar e tudo vai correr bem. Entramos numa casa simples, mas com móveis caros. Na sala, um homem de uns 60 anos, bem vestido, nos esperava. Ele não tinha cara de bandido comum. Parecia mais um empresário. Então você é o Rafael, ele disse, me observando de cima a baixo. Sit down. Sentei numa poltrona de couro,
tentando controlar o nervosismo. O homem se apresentou apenas como Dr. Silva. Rafael, meus funcionários me disseram que você aceitou trabalhar conosco, mas antes de confirmarmos nossa parceria, preciso ter certeza de algumas coisas. Que tipo de coisas? Primeiro, você tem certeza de que pode manter a boca fechada? Tenho. Segundo, você entende que uma vez dentro da nossa organização, não tem como sair? Engoli seco. Entendo. Terceiro, você tem certeza de que não está trabalhando para a polícia? A pergunta me pegou de surpresa. Tentei manter a calma. Claro que não. Por que eu faria isso? Dr. Silva sorriu, mas não era um sorriso amigável. Porque ontem nossos informantes nos contaram que a polícia está investigando nossa operação. E, coincidentemente, você apareceu bem na hora que nossa funcionária especial sumiu. Eles sabiam. De alguma forma, tinham descoberto sobre Amanda e sobre nossa colaboração com a polícia. Eu estava numa armadilha e talvez não saísse vivo dali. O silêncio na sala era tenso. Dr. Silva me encarava com olhos frios, enquanto o homem da cicatriz e o dos óculos escuros se posicionavam atrás de mim. Eu sabia que qualquer movimento em falso poderia ser fatal. Dr. Silva, falei, tentando manter a voz firme, eu não sei o que seus informantes falaram, mas posso garantir que não tenho nada a ver com polícia. Sou apenas um caminhoneiro que quer melhorar de vida. É mesmo? Ele disse, pegando um tablet e me mostrando. Então me explica isso aqui. Na tela havia fotos minhas entrando no motel onde estávamos escondidos e até mesmo imagens do delegado Marcelo. Meu sangue gelou. Quem é esse homem que aparece com você nas fotos, Rafael? Minha mente trabalhava rapidamente. Precisava inventar uma explicação convincente. É meu cunhado. Ele é policial aposentado, mas não tem nada a ver com essa história. Eu procurei ele porque estava com medo, queria conselho. Policial aposentado? Dr. Silva riu. Rafael, esse homem é o delegado Marcelo Santos, da Polícia Civil de Petrolina. E, segundo nossos informantes, ele não está aposentado. Era o fim. Eles sabiam de tudo. Mentalmente, me preparei para usar a frase código. Mas antes que pudesse falar, aconteceu algo inesperado. O celular do Dr. Silva tocou. Ele atendeu irritado, mas sua expressão mudou completamente durante a ligação. O quê? Tem certeza? Como assim ela fugiu? Ele gritava no telefone. Pelos fragmentos da conversa, percebi que estavam falando sobre Amanda. Alguma coisa tinha dado errado do lado deles também. Vocês são uns incompetentes. Ele continuava gritando. Como deixaram ela escapar? Quando desligou, estava vermelho de raiva. Mudança de planos, disse para os outros dois. A jornalista fugiu e está com material suficiente para acabar com nossa operação. Temos que sair da região hoje mesmo. O homem da cicatriz perguntou. E o que fazemos com ele? Dr. Silva me olhou por um longo momento. Rafael, vou te dar uma última chance. Ou você realmente vira nosso parceiro agora, ou... Foi quando ouvimos o barulho de helicóptero se aproximando. Merda! Gritou o dos óculos escuros correndo para a janela. É a polícia! O lugar virou um caos total. Dr. Silva correu para um escritório pegando documentos e dinheiro. Os outros dois pegaram armas e começaram a discutir sobre como sair dali. Era minha chance. No meio da confusão, consegui me levantar e correr para a cozinha da casa. De lá, podia ver a movimentação policial cercando o sítio. Através da janela, avistei o delegado Marcelo com um megafone. Atenção! Vocês estão cercados! Saiam com as mãos para o alto! Mas eu ainda estava dentro da casa com 3 criminosos armados. Precisava sair dali o mais rápido possível. Foi quando ouvi tiros vindo da sala. Eles tinham decidido resistir. Me escondi atrás do balcão da cozinha, rezando para que nenhuma bala perdida me acertasse. De repente, a porta dos fundos da cozinha se abriu. Era Amanda. Ela estava com um colete à prova de balas e acompanhada de 2 policiais. Rafael, você está bem? Como você chegou aqui? Rastreamos o sinal do transmissor que você estava usando. Quando vocês saíram do posto, seguimos de longe. Um dos policiais me entregou um colete. Vista isso e fique abaixado. Vamos tirá-lo daqui.
O tiroteio na sala continuava. Pelo barulho, parecia que os bandidos estavam entrincheirados no escritório. Eles se renderam? Perguntei. Ainda não, respondeu o policial. Mas é questão de tempo. Depois de mais uns 10 minutos, o silêncio voltou. O delegado Marcelo entrou na cozinha. Acabou, Rafael. Prendemos os 3. Dr. Silva também? Também. E o mais importante, apreendemos todo o material dele. Documentos, computadores, celulares. Vai dar para desmantelar a rede inteira. Quando saímos da casa, vi os 3 bandidos sendo colocados numa viatura. Dr. Silva me olhou com ódio, mas eu senti apenas alívio. Amanda veio me abraçar. Rafael, você foi incrível. Conseguiu informações que vão permitir prender mais de 50 pessoas envolvidas nesse esquema. E agora? O que acontece comigo? O delegado Marcelo sorriu. Agora você volta para sua família, Rafael, com uma nova identidade, um novo lugar para morar e a tranquilidade de saber que fez a coisa certa. 3 meses depois, eu estava numa casa simples em Santa Catarina, abraçando Conceição e Rodrigo. Tinha um caminhão novo, rotas novas, mas principalmente tinha a consciência tranquila. Amanda publicou uma série de reportagens que resultou na prisão de 73 pessoas, incluindo políticos e empresários. O esquema que usava caminhoneiros honestos como laranjas foi completamente desmantelado. Às vezes, quando estou dirigindo pelas estradas catarinenses, lembro daquela tarde em Petrolina, quando vi uma cova estranha no barranco. Se eu tivesse passado direto, fingido que não vi nada, muita gente inocente continuaria sofrendo. Minha mãe sempre dizia que Deus coloca a gente no lugar certo, na hora certa, quando alguém precisa de ajuda. Naquele dia, descobri que às vezes ser corajoso não é não ter medo. É ter medo e, mesmo assim, fazer o que é certo. Esta é a história de como um simples caminhoneiro de 3 pontas virou testemunha numa das maiores operações contra o tráfico de drogas do Nordeste. E vocês sabem o que mais? Eu faria tudo de novo. A estrada continua, mas agora com a certeza de que cada quilômetro percorrido vale a pena. Se você gostou desta história, deixe seu like, se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. Nos encontramos na próxima jornada pelas estradas do Brasil.